Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você vai nos assistir, mas eu quero te dizer que é um prazer ter você aqui na Elegância da Alma. Eu sou Adriana Queiroz e vou estar com você num bate-papo muito bom hoje com um especialista. Gente, nós mulheres sabemos que a gente é multifunção, né? A gente sabe muita coisa, mas tem uma coisa que dói. É o nosso dedão de Aquiles. E por isso que ele está aqui hoje para falar conosco, sabe sobre o quê? Finanças, é isso mesmo. A gente precisa organizar as nossas finanças, nós precisamos estar sempre ativas aí, de olho, né? Como ganhar, como multiplicar aquilo que a gente ganha. E eu quero que vocês conheçam o nosso convidado de hoje, Marcelo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E eu quero falar para vocês que ele é nada menos do que experiente em negócios há mais de 15 anos. Opa, 15 anos é muita Muita coisa. coisa. É uma estrada boa, né, Marcelo? É consultor de resultados e professor, então já sabe do que está falando, tem experiência, sabe ensinar, é bom demais, né? Mestre em Ambiente e Desenvolvimento pela Univates do Rio Grande do Sul e tem MBA em Gestão Financeira pela UFGV do Rio de Janeiro. Então, a gente está com a pessoa certa aqui no nosso podcast hoje para poder falar conosco sobre finanças. Aproveita, já anota as dicas, porque ele vai trazer dicas para nós. Seja muito bem-vindo novamente, Marcelo, ao nosso podcast Elegância da Alma. Mulher de dentro para fora, né? A gente fala muito sobre essa questão da elegância, não é só uma vestimenta, mas é você ver a sua essência e colocar ela através disso. E você hoje está, assim, trazendo algo inovador para nós. É a primeira vez que a gente vai falar sobre finanças. Olha que coisa boa. E tem muitas perguntas, viu, Marcela? A Uhum. gente tem muitas perguntas para você, porque tem muitas dúvidas Show. aqui. Eu Ah, gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais para nós, essa tua trajetória aí como uhum. professor, consultor, esses resultados que você fala aqui, como que eles acontecem. Adriana, primeiro eu queria fazer dois parabéns aqui que eu não posso deixar passar. Um, esse nome, Elegância da Alma, eu achei assim sensacional. Ele é Cara, impactante na nossa primeira. Quando a gente escuta, ele já impacta e a gente acaba esperando muito sobre o que vem por aí. E a outra pela o movimento que vocês estão fazendo na cidade e região com empreendedorismo feminino, sim. com todas as ações. Eu fico acompanhando ali de longe, então meus parabéns pela toda essa iniciativa. Tá? Obrigada, Marcela. Então, eu comecei muito jovem, né, 20 e poucos anos com consultoria, e uma coisa que sempre me pegou era entregar algum resultado, né? Sim, Uma coisa que eu não gosto é aquele palestrante de palco, consultor de palco, que ele chega, dá um show, vai embora e depois você se vira. Então, toda a minha trajetória ao longo desses anos é sempre focada nisso, entregar um resultado. E esse resultado que eu acho que todo empresário quer, e sim. aí tanto faz ser ele ou ela, é, é lucratividade. Então, eu acho que no final de todo o processo que a gente constrói, no final o lucro ele tem que sofrer um impacto positivo. E aí eu venho traçando a minha vida com base nisso, né? Entregar de fato um resultado nas empresas que eu venho passando. Então, ao longo desses 15 anos, eu estava até fazendo uma conta com a Amanda que trabalha comigo, a gente atende em média de 30 a 35 empresas por ano, né? Que Então, tem legal. muita gente aí que já foi impactada e teve seu lucro aumentado com o trabalho que eu desenvolvo aqui em Imperatriz há muito tempo. Que bom. E Marcela, como você disse, desde os 20 anos aí que você já trabalha nessa área, Uhum. qual é a maior dor das pessoas quando te procuram? Na verdade, elas sentem a dor, mas não sabem o motivo. Geralmente vem algumas perguntas algumas indagações bem pontuais. Marcelo, eu morro de trabalhar e não sei o que que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Oh, Jesus. É, Essa é bem é praxe, bem, né? bem, bem, bem clichê, digamos assim. É, Outra dor que a gente percebe muito é assim, o meu funcionário não me entrega, ele não performa como eu quero que ele acabe performando. O meu concorrente acaba atuando de uma maneira desleal. Então, são dores que ele acaba percebendo, e aí onde a gente entra, porque ele não sabe nem de fato o motivo e nem como resolver. Mas a que eu mais escuto é: eu me mato de trabalhar e não vejo esse dinheiro. Essa é a que eu mais escuto. e você tem a resposta? A gente procura, a gente investiga até descobrir, até descobrir a causa. E geralmente eu acabo entregando um belíssimo resultado. Então, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. São algumas coisas assim, a gente pode observar, porque é, é, é,
cada empresa ela tem sua particularidade. Por quê? É Uhum. gente. Cada pessoa tem uma cabeça diferente, uma forma de agir diferente, mas a gente tem uma linha de investigação, digamos assim, uma linha de investigação, até descobrir onde de fato como você falou no início, esse calcanhar de Aquiles. E aí, em Sim, cima disso, a gente desenvolve um trabalho individualizado. É tanto, Adriana, que eu mudei muito ao longo desse período. No sim, início da minha vida profissional, eu trabalhava muito com ferramentas. O que, que era esse trabalho com base em ferramentas? Independentemente de qual era a causa, de como a pessoa trabalhava, eu entregava uma ferramenta para ela. Então, eu tô com uma eu tô com um problema eu não consigo ter um preço concorrente com o mercado. Eu ia lá, calculava o preço dele e entregava o preço para ele. A minha equipe não consigo performar. Eu vou lá fazer um treinamento com a equipe, ia embora e deixava lá. Então eu trabalhava muito ferramental. Isso não gerava tanto resultado. Por quê? Porque eu não individualizava o trabalho. Quando eu comecei a individualizar, perceber que às vezes, e aí isso acontece muito, às vezes o cidadão ele não consegue performar, ele não consegue ter uma empresa lucrativa, porque ele de fato não tem saúde, porque ele não mantém uma atividade física, porque às vezes ele está com algum problema familiar, com esposa, com pai, com irmão e por aí vai. Às vezes ele não consegue ser um bom líder. Então, acaba que hoje, para me entregar um bom resultado, eu acabo fazendo um trabalho 50, 60% comportamental e aí outra parte ferramenta. E aí o trabalho ali acaba ficando de fato individualizado, porque essa parte aqui que é maior que a metade, que é comportamental, ela é individualizada. Ela é massa. individualizada. Você falou uma coisa muito importante, eu sou especialista comportamental Uhum, e houve uma pesquisa lá em Harvard para saber qual seria a profissão do uhum, futuro, né? E aí eles foram, né, no Vale do Silício, que é onde tem as sim, maiores empresas de investigação, e essas empresas com certeza estão voltadas para inovação, tecnologia, futuro. uhum, E lá eles foram pesquisar qual seria o profissional do futuro. E aí foram na Apple, né, para uhum, ver o pessoal buscando inovação e tal. Eu falei, não, não, esse profissional não é o profissional do futuro, ele já existe. Aí foram lá no Facebook, e aí falaram, não, o pessoal já está conectado e tal. E aí foram em mais de 10 empresas que existem lá, fortes, e tinha uma faculdade lá que as pessoas não conheciam. E essa faculdade era sobre comportamento humano. uhum, Porque a tecnologia, a inovação, ela vai fazer com que muitas pessoas percam o emprego. uhum, E quem vai ficar para cuidar dessas pessoas, da saúde mental delas, é quem entende de comportamento, né? exatamente. Então, lá já fala sobre isso. E quando você disse que você hoje tem que aplicar isso no seu método, é Que é um método bem, digamos que prático, ferramental, matemático, mas eu tenho que aplicar comportamento, senão não anda. então isso vem mais uma vez combinar com essa Uhum, pesquisa de que o profissional ele precisa entender de comportamento, ele precisa entender de pessoas. uhum, Quando você vai lá performar a equipe de vendas, se você não avaliar o perfil de cada um, você de repente tem uma pessoa lá que não tem perfil nenhum para vendas uhum. e o cara está na equipe de vendas. Mas aí quando você faz análise de perfil, você consegue dar um veredito e trazer para a diretoria, falar assim, olha, nós temos um profissional que não está de acordo com aquilo que vocês querem. De repente ele está puxando a equipe para não bater meta, para não realizar os resultados ou performar como vocês querem. Então, hoje esse trabalho seu é muito importante. Parabéns por você ter tido essa visão de que olhar para o comportamento. Não adianta a gente olhar para números se não olhar para as pessoas. Adriano, deixa eu te dar um exemplo bem rapidinho. Sim, Eu estava fazendo um trabalho numa empresa, e aí eu cheguei na gestora, a gente queria chegar num número recorde, né? Eu via que era possível chegar naquele número recorde, e aí eu fui provocar a gestora para que ela liderasse esse caminho, né? sim. Percorrer esse caminho. E aí, no meio disso tudo, eu cheguei para ela e falei assim, fulana, eu vou alinhar com a tua chefe, se tu chegar nesse resultado aqui, até o mês tal, nós vamos te dar um bônus de 20% do teu salário. Quando eu falei isso, a fisionomia dela mudou, negativamente. Negativamente. E aí eu fiquei incomodado, tentei investigar ali o porquê daquela mudança, mas não consegui sair. Demorou umas 2 horas, alguém me ligou de lá, né? Falou assim, olha, fulana ficou extremamente chateada contigo, né? Ela tá muito na defensiva, porque ela falou que ela faz isso aqui por amor, porque ela gosta, ela não precisa de bônus para isso, ficou parecendo, é como se você tivesse dito assim, você é incompetente, por isso eu vou te pagar um pouco mais para ver se tu cria um pouco de competência, alguma Meu coisa assim. Deus. E aí eu falei, e agora, né?
E aí depois liguei para ela, marquei um café fora de lá e fui conversar com ela, explicando que isso era normal, oferecer um bônus, se a empresa vai ganhar, ela vai ganhar também. E ela foi abrir o Sim. jogo comigo. Não, Marcelo, eu trabalho aqui porque eu quero, não preciso de bônus e tal, eu vou entregar, tal, 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 tal. Eu falei assim, me fala uma coisa que seria impactante para você. Aí ela falou assim, sabe qual é o meu sonho hoje? Eu falei, qual? Ela, a minha vontade era jantar no Gran Cru, no Gran Cru. Eu acho lindo as postagens, aquela comida diferenciada, uma taça de vinho, e eu não sinto que isso é possível para mim hoje. Aí eu falei, não, Nossa. faz o seguinte, esquece os 20%, e se você bater, você vai jantar na Gran Cru. Nem que seja por minha conta, mas você vai jantar na Gran Cru. Resultado, bateu. Gente, é impressionante como a Aham. motivação das pessoas Ela é ela é individualizada. 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 Tem gente que é reconhecimento, tem Uhum. gente que é compartilhar com as pessoas que ela ama, tem pessoas que é finanças, e está tudo bem, não Uhum. tem nada de errado a sua motivação. O que está errado é você não ter uma motivação, né, Marcelo? Porque E o senão a papel gente do líder é descobrir, né? O papel do líder é exatamente. descobrir, Mas fala exatamente. para mim um caso assim que você pegou uma empresa lá de baixo e que você pegou, ela estava na UTI e você ressuscitou ela e trouxe ela para o jogo novamente. Isso é o que mais acontece. A Vacileana, vou É, ter que falar de é, todas. isso acontece muito. Mas vou te dizer assim, na minha, hoje, o caso que eu acho que foi mais, que estava sendo uma situação pior. O dono, ele estava com, de fato, quebrado, Sim. né, se a gente juntasse o que ele tinha de bens versus o que ele devia, era muito superior ao que ele devia. Ele já tinha colocado, inclusive, a casa dele dentro do negócio. Ele tinha financiado a casa dele para um parente, pegado o dinheiro e colocado dentro do negócio. Esse foi o caso mais extremo, assim. É tanto que ele demorou, em média, uns 6 a 7 anos para sair daquela situação. Sabe qual era o problema dele? Precificação. Ele era um atacadista, então ele comprava caixas, depois fazia unidades menores e vendia. E aí, ao longo de alguns anos, ele ia fazendo isso, vendendo num preço errado, fazendo uma continha, aquela continha meio burra, assim, digamos assim, de compra por 10, vendo por 20, acho que estou ganhando dinheiro. Só que ele tinha uma equipe de vendas, ele tinha um processo de logística, ele tinha um processo administrativo, e aí não se pagava, não se pagava. E aí foi até engraçado, eu passei uns 3 meses investigando, a gente investigando juntos quais eram os motivos. No dia que a gente tinha dados suficientes, que eu peguei, eu lembro, ele tinha assim uns 4 a 5 mil SKUs, né, produtos, que nós jogamos numa tabela e arrastamos a lucratividade por produto, eu acho que 70% deu negativo. Aí Meu eu falei, tá aqui, Deus. vamos fazer o seguinte, o que você consegue aumentar, beleza, o que você não consegue aumentar, você corta. Aí a gente também fez um trabalho interno, né, melhoramos logística e tal. E a gente fez isso, conseguimos um capital no banco para poder injetar e dar uma cenada, e aí ele começou a trabalhar de forma positiva, né? E aí foi uma empresa que a gente fez um trabalho bem longo até o negócio começar a ser equilibrado. Esse para mim foi o meu Quanto maior tempo você desafio. trabalhou com eles? Trabalhei 4 anos com ele. Eu deixei, Nossa. quando eu saí, ele estava chegando num ponto de equilíbrio de endividamento. Você sabe o que acontece? É porque quem contrata um consultor, ele já está na UTI, Uhum, né? A gente sabe disso como consultores. E eles não querem o processo. E não vai ser do dia para a noite. Quando você falou assim, 4 anos, se esse empresário não tivesse dado essa oportunidade, talvez eu estaria com as portas fechadas. sim. Então, qual é o preço de você parar, contratar um profissional e deixar ele realizar o processo? Porque tudo é um processo, Uhum, mesmo sendo individual para cada empresa, mas é um processo. Primeiro, diagnóstico. Depois vem as correções, depois vem a implantação, que depois vem os resultados. Não tem como pular isso, gente, não é passe de mágica. Então, o consultor, ele uhum. não é Deus. Ele é um ser humano que estudou, se preparou, tem experiência naquela área, já teve vários casos e vai trazer isso para você. Que é uma das coisas, Marcelo, que eu vejo que a nossa cidade ainda tem um certo de preconceito, né? Eles acham que consultor é modinha. Muitos que eu ouço assim falam que a gente não precisa disso. Eu sou experiente no meu negócio, tenho 20 anos nesse negócio, eu Uhum. sei fazer o negócio, mas pode saber, né? Mas será que está fazendo da maneira certa? Assim, o que que eu percebo hoje? A gente tem uma transição de gerações, né? Sim. A geração às vezes, do mantenedor que criou o negócio, né? O Uhum. patriarca ali, e a gente tem uma linha de sucessão que está entrando.
com essa galera de 45 para cima, 45 para cima, não é fácil desenvolver um trabalho. Porque de fato, ele sabe fazer, senão ele não tinha feito. Sim, De fato, é inquestionável os resultados que ele tem. A única coisa que às vezes ele não se atentou foi que o mundo mudou, sim. né? E nessa que o mundo mudou, a cabeça dele é de 40 anos atrás. Então, esse é um público que é bem pontual, algum trabalho que a gente faz. O público mais novo, um 25, 30, 35 mais, esse é onde eu acho que ele dá mais abertura para o nosso trabalho, tá? Sim. Mas independentemente disso, até brinquei com uma cliente agora, inclusive ela tá com um crescimento de cento e alguma coisa por cento. Quando ela entrou, ela tem uns 4 anos de loja, e aí ela entrou no primeiro mês e aí, meu amigo, cadê o resultado? Eu falei, calma, tu tá com 4 anos e não E não tem e tava resultado. tranquilo. Eu tô com 1 mês e já tá me botando essa pressão. É desse jeito. Vamos com calma. Segundo mês, e aí, cadê resultado? E aí, porque eu vi muito resultado teu e eu quero isso para mim. E a gente foi trabalhando, 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 até que a gente ultrapassou a barreira dos 100K, já ultrapassou a barreira dos 110, está beliscando os 120, e era uma cliente que vendia, em média, 60 mil por mês. Olha que É, fantástico, né? e assim, fazendo o quê? Processo. O básico. O básico. Eu sempre falo para todo mundo, gente, igual você citou, consultor não é Deus. Não, não Então, somos. assim, não tem como eu também, eu falo isso muito para as pessoas que eu mentoro, que é, pessoal, o meu trabalho é orientação, o meu trabalho é estar junto contigo, mas a ação de fato lá é você. Se você não fizer a sua parte, não adianta eu fazer a minha, entendeu? E eu sou muito transparente com isso, inclusive eu trabalho muito documentado. Então, eu alinho as ações, deixo anotado, toma a tua via, tá aqui a minha, porque senão, às vezes, acontece muito isso. A gente orienta, a gente faz um trabalho, desenvolve, na hora da ação do empresário ele não faz, e aí ele responsabiliza a gente. Ele está dentro do direito dele, porque ele quer resultado, mas Sim. ele tem que fazer a parte do dever dele também. São os desafios que a gente vai encontrando no mercado. Acho que cada profissão ele tem as suas particularidades, né? É, e sabe o que que eu acho mais interessante do empresário, Marcelo? É porque, assim, muitas vezes a gente até consegue ter uns resultados, né, Uhum, que poderiam ser maiores, mas por conta da urgência deles, acaba atropelando. Mas também tem, como você disse, um de 4 anos que você ficou lá até uhum, conseguir ter o resultado. Então, esse cara aí, ele nunca mais vai esquecer de você e ele já entendeu como que funciona. A gente não é bom em tudo. Talvez tu é bom para abrir um negócio, mas às vezes tu não é bom para gerir o negócio. uhum. O ser empreendedor é você chegar e abrir um negócio. Agora, um administrador não é o mesmo que um empreendedor, que é o É, erro de muitas pessoas. Mas eu sei fazer esse negócio, eu abri o negócio, está tudo bem. Você uhum. é o empreendedor. Agora, um administrador é diferente. Acho que uma coisa que eu sempre procuro deixar bem ajustada e que eu reconheço. Primeiro, o empreendedor ele é extremamente corajoso. Muito. É uma coragem que muita gente não teria, às vezes, de abrir um negócio, de pegar tudo que ele tem e investir naquilo dali. Então, ele é extremamente corajoso. Segundo, ele tem diversas qualidades, né, que os diferenciam de outras pessoas. Ele tem diversas qualidades. Mas como ninguém é perfeito, ele tem às vezes alguma deficiência, seja na área da venda, seja na área financeira, enfim, tem alguma deficiência. É aí onde um consultor entra, tá? E aí eu acho que quando você vai contratar um serviço, você tem que ver que aquilo é a tua deficiência, você está chamando alguém para te ajudar a evoluir. E aí quando dá esse casamento, digamos assim, Sim. entre eu preciso, esse cara sabe, já mostrou que sabe, então a gente começa a trabalhar junto e a coisa começa a fluir. Eu sempre digo, você nunca vai ser bom em tudo, e tá Uhum, tudo bem, porque quem quer ser bom em tudo não é bom em nada, exatamente. né? Então, é como a gente, se você for um consultor de gestão de pessoas, de finanças, de marketing, quando é que você vai identificar qual é o seu ponto forte? E a gente já vem com os prés, né, requisitos que são as nossas forças de caráter, que já identificam aonde a gente vai se destacar, onde a gente tem mais força, onde a gente tem mais habilidades. E ali a gente foca para trazer o nosso propósito à tona, para poder colaborar com as pessoas com o nosso conhecimento. E eu sempre gosto de dizer assim: não queira ser bom em tudo. Quando você quer ser bom em tudo, você deixa de crescer. Uhum, E se você já veio até aqui, daqui você não consegue mais, chama alguém que sabe fazer.
aquilo que você não sabe, para te levar para o próximo patamar. Só que eu sei que eu também já fui mente fechada, gente. A gente acha que só estudando faz. Não, tem pessoas que são melhores do que você em alguma área e tá tudo bem. É você chamar essa pessoa para o teu time para que você vá para o próximo nível. E a gente precisa destravar isso um pouco, né, na nossa mentalidade. Nós estamos no estado mais pobre do país. Imperatriz é uma referência de empreendedorismo, comércio latente, né? É Uhum, uma cidade pujante, sabe, de comércio. Eu acho que por isso que a gente é apaixonado, né? uhum, No empreendedorismo. E quando você falou aí do movimento das mulheres empreendedoras, sábado eu estava em Barra do Corda, num evento de mulheres empreendedoras. Ontem eu estava no prêmio Sebrae delas, que é sobre mulheres empreendedoras. A nossa campeã nacional é uma mulher daqui de Imperatriz que inovou com o brownie de coco babaçu, competindo com o Brasil inteiro. Então, sabe, é a questão da gente não olhar, como é que eu posso dizer, para os lados. Olha naquilo que você é bom, foca naquilo que você é bom. Para de se comparar com os outros, mas também traga para você aquilo que você não sabe. uhum. Um consultor de finanças, hoje, você se vê como no mercado? Em que sentido? De necessidade para as empresas. Eu acho que todo mundo precisa de uma segunda opinião, até porque ele não é dono de 100% da razão, né? Então, eu acho que você ter uma segunda opinião de alguém que viveu outras realidades, outros segmentos, eu acho que o nosso papel ele é crucial, né? Isso desde do pequeno até o grande. Então, acho que toda empresa, sim, ele deveria ter a oportunidade de ter alguém do lado dele que possa discordar dele, ou que Sim. possa apresentar uma nova visão, tá? E aí eu queria até acrescentar o seguinte, assim, tem algumas frases mentais, alguns pensamentos, que toda vez que você tem esses pensamentos, é porque você está indo para um caminho errado. Eita, ó, É, dica de milhões agora. é na hora que você tem que parar, pensar e dar um passo para trás, porque provavelmente você está indo fazer alguma coisa errada. Primeiro, olhando para a empresa, se porventura, se eu chego em algum momento e eu preciso, por exemplo, do banco para pagar a minha conta de energia, para pagar o meu aluguel, né? Quando você olha e se depara com essa necessidade para pagar o meu fornecedor, calma, tem alguma coisa errada. Porque todo negócio você tem que ganhar dinheiro com o dinheiro do fornecedor. Você tem que aprender a fazer esse giro. Então, vou correr o banco porque eu estou sem dinheiro para pagar as contas do mês. Tá errado. Tá errado. Primeira coisa está errada. Segundo, toda vez que tua equipe chega e começa sempre, meu salário está baixo, eu não consigo entregar resultado, tem alguma coisa errada também. Você tem que fiscalizar, porque tem alguma distância gigantesca entre você como líder e a tua equipe. Aqui. Você, pessoa física, toda vez que você começa a dizer para você, eu mereço isso, eu mereço aquilo, está errado também. Está errado também. Você está Por que, Marcelo, tá errado? É, Eu não porque mereço. você está dando desculpa para o teu cérebro para fazer alguma coisa de errado, alguma cagada financeira, digamos assim. Eita, vai cair por terra agora. O tal do eu mereço é prejudicial. E se o eu mereço vier com uma vírgula dizendo assim, eu trabalho tanto, aí pior ainda, porque o negócio vai ser, você vai fazer alguma coisa que não era para você fazer. Meu Deus do céu, agora É. fiquei em choque aqui. Outra, quando você começa a olhar muito para prestação e não para o valor do bem, você também está te justificando que você vai fazer alguma coisa de errado. Então, turma, você quando começar a ter esses pensamentos, calma, respira, conversa com alguém, porque provavelmente você está indo tomar alguma decisão que vai demorar um tempo para você se respirar daquela decisão que você tomou. Mas se eu for pegar um empréstimo no banco para investir na minha empresa, Primeira coisa, o que é investimento para uma empresa? Ele tem que saber muito claro isso, hum, porque muita gente justifica dizendo que é investimento. ah, Entendeu? Então, assim, vou pegar um dinheiro para botar mercadoria, para girar mercadoria, para aumentar o meu estoque, girar o meu estoque, beleza, é investimento. Vou pegar um dinheiro no banco para trocar de veículo, porque esse aqui está dando muita despesa, é investimento. Comprar um maquinário, é investimento. Então, para essas situações, é um investimento. Mesmo sendo investimento, você tem que olhar se o teu fluxo de caixa ele é capaz de pagar aquela mensalidade. aquela prestação. Por quê? Eu estou fazendo um investimento, mas dificilmente tem um investimento que ele retorna rapidamente. Sim. Ele tem um prazo de maturação. E nesse prazo de maturação, quem segura o investimento é o capital de giro. Entendeu? Então, vou abrir uma filial. É investimento. Agora, será que o capital de giro segura essa filial começar a pagar esse dinheiro?
Então, você tem que sempre avaliar essa situação. Aí é uma avaliação para saber se o investimento é viável. O que eu falo em relação a negativo é pegar dinheiro porque está faltando dinheiro para pagar a conta que era para ser paga com o fluxo normal. Aí tem alguma Então, coisa de grande errado. despesas fixas, elas não podem ser incluídas nesse Não, tipo para a de... linha de financiamento, não. Para a linha de Ótimo, financiamento, não. dica importante. Show. Aí você resumiu bem. A tua estrutura, a tua despesa fixa, se você precisar de um dinheiro extra para poder pagar isso, está completamente errado. A tua empresa ela está indo num caminho completamente errado. Agora, conselho de milhões. Uhum. Se a gente tem uma linha de crédito lá no banco e eu quero ter um negócio para investir, você acha que é inteligente pegar essa linha de crédito para investir nesse negócio que você sabe fazer e sabe que tem retorno para expandir alguma coisa assim? Ou nem sempre é bom pegar esse dinheiro no banco? A melhor coisa é você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Isso é fato. Isso é fato. Agora, tem uma linha muito tênue entre eu acho e o Eu comprovado. Eu entendi. acho e o comprovado. Então, eu tenho um sentimento que esse negócio é bom, eu tenho um sentimento que vai dar retorno, eu tenho um sentimento que eu vou tomar a decisão certa. Aí tem que entrar uma pessoa, um consultor, para dizer assim, beleza, o teu sentimento ele é válido. Tá aqui, as contas que a gente fez, isso aqui é válido. Vai lá e pega, porque você vai ter condição de pagar. Então, é só você sair do eu acho por eu identifiquei, eu percebi. Se você percebeu isso de fato, fazendo conta, aí beleza, vai lá, pega e arrocha que vai dar certo. Essa é uma das visões do empresário, do empreendedor, né? Uhum, Porque quando a gente está começando, a gente é muito tímido. Eu falo isso uhum, porque no início, quando eu falava em boleto, quando falava em prestação, Deus uhum, me livre, nunca que eu vou fazer isso. Eu tenho que ter minhas contas em dias, eu não gosto de ter dívida. E numa forma bem genérica aqui, isso é uhum, mentalidade pobre, né? uhum, Porque, como você disse, a melhor coisa que tem é você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Então, se você tem um crédito ali que você vai fazer um investimento em algo, um produto, um serviço que você sabe que vai ter um retorno, que vai se pagar, por que não fazer isso? Além de se pagar, você ainda vai ganhar dinheiro. uhum, Mas é preciso ter essa habilidade que você disse aí no início. Não pegar o dinheiro para coisas pessoais. Se você já tem uma estrutura, tem suas despesas fixas do mês, você tem que manter elas independente daquele dinheiro que você pegou, exatamente. né? E eu acho que cada vez mais, Marcelo, é importante a gente falar sobre educação financeira. A gente não é preparado para isso. Eu presto consultoria para o Delta e a gente está implantando uma escola de empreendedores. Uhum, A gente vai começar uma cultura lá dentro desde o comecinho de vida. Por que que a gente chegou a esse ponto? Porque aqui em Imperatriz nós temos muitos empresários. A gente sabe que a gente empreende muito, nós somos muito pujantes na área do empreendedorismo. E muitas sucessões as pessoas têm que mandar os filhos para fora, porque aqui a gente não tem uma educação voltada para isso, né? É uma preparação, igual você disse. Às vezes está passando o bastão, mas o filho às vezes não está preparado, porque a vida toda ele só viu a escola normal, não tem nada sobre empreendedorismo, questão de dinheiro, investimento. E lá eles vão fazer essa implantação. Eu achei inovador. Quando a gente uhum. fez a campanha, eu falei assim, cara, tem tudo a ver Ah, quando a gente pensou nessa questão do empreendedorismo. A gente vai criar cédulas que não estão se usando tanto, mas a criança precisa conhecer de dinheiro. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos, Marcelo, que ela não conhece dinheiro. Adriano, você sabia que 70% dos endividados, né? Endividado não é ter conta para pagar, tá? Que todo mundo Sim, tem. Endividado é porque você não pagou, você deixou tá? de pagar, Você né? deixou de pagar. Seu nome já está no SPC, já está no Serasa e por aí vai. 70% dos endividados é de uma faixa etária de 18 a 25 anos. Olha só. Aí por quê? É muito simples. Quantas vezes o seu pai e sua mãe falou sobre dinheiro dentro de casa? E eu não estou criminalizando Não, o sim, pai e a mãe. Até porque era uma responsabilidade que eles não sabiam que tinham. Tá? Eu, particularmente, nunca tive essa conversa em casa. Eu também não. fui por afinidade, né? Então, assim, e aí o que que acontece com um jovem de 18 anos? Crédito. Ele tem crédito, né? Ele rodou a maioridade, você já tem diversos bancos digitais batendo na porta dele, dando um cartãozinho de crédito. E aí ele não sabe lidar com o dinheiro, ele não tem nem renda direito, mas tem crédito. E aí, por isso que a gente tem um endividamento gigantesco. É um trabalho fenomenal, você tá falando que está desenvolvendo, que o Delta está fazendo, e que é uma sementinha que a gente está plantando. Sim, Eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de 2,5. E aí eu, procurando muito sobre o assunto, descobri que a criança entre 5,5 a 6 é a hora de você introduzir a educação financeira. olha que legal isso. E aí eu comecei a fazer isso com a minha. Quando ela fez 6, eu chamei Luiz, é o seguinte,
a partir de agora você vai ter uma mesada de tanto, a minha responsabilidade com você é casa, comida e roupa lavada, e agora brinquedo, lanche na rua, alguns brinquedos, né? Lanche na rua, assim, isso aqui é sua responsabilidade com o seu dinheiro. Aí é até engraçado, às vezes ela chega para mim e fala assim, pai, eu queria aquela boneca. Eu falei, deixa eu te mostrar aqui, ó. Sua mesada é R$ 100. Essa boneca aqui é 200. Você vai pegar R$ 200 do teu saldo, ou então você vai comprometer 2 meses para frente da sua mesada. Aí você não vai mais receber. Eu vou lá, compro, e você não vai receber. Aí ela, não, não quero mais essa boneca, pai. Eu não, É eu não, fazendo refletir, na verdade, é, né, decisões, tomada de decisão, uhum, porque isso daí, Marcelo, é o que faz, é o impulso, agir uhum, por impulso. Então, quando você leva sua filha a refletir, você vai ficar 2 meses sem, a escolha é sua, você quer a boneca, você vai ter, uhum. mas 2 meses sem receber a É mesada. engraçado, sabe o que é? Aí ela chega para mim, final de... Às vezes ela, pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu falei assim, Luiz, eu tô sem dinheiro. Não, não dá pra gente fazer isso, não. Ela, sua mesada acabou? Eu falei, acabou, A mesada do minha mês, mesada quer que eu te acabou. empreste? É, minha mesada acabou. Mas você vê a sementinha que é De plantada. 5,5 a 6 anos, né? De 5,5 para frente, por quê? Porque ele está começando a conhecer as operações matemáticas na escola. E aí é a hora de você começar a inserir o dinheiro, entendeu? Então ela tem a Entendi. carteirazinha dela, ela tem as responsabilidades, ela sabe comprar, ela já sabe dizer não, ela já tem a percepção do que é caro, do que é barato, está começando a ficar mais segura. É sensacional. Ó, realmente, eu fiquei muito Aham. feliz com esse projeto lá do Delta Uhum. há um projeto que a gente está encabeçando, que eu tenho certeza que vai ser importante. A gente está pesquisando outras escolas fora daqui que trabalham já com Uhum. empreendedorismo, já mais para frente, mas é sobre isso, Marcelo. Eu queria que você falasse sobre mim, sobre nós mulheres. Uhum. Qual é a nossa dificuldade com o dinheiro? Vai até beber água para poder responder. Até beber. Vou até beber. Ai. É, eu acho que eu vou me dirigir, é claro, à mulher, mas essa dificuldade ela é do ser humano, né? É? Não é só da Saber. mulher, não? Não, não, E por não que é. que bate tanto na gente? Não sei, Todo mundo mas vai em não. cima da gente, fala que mulher gasta, mulher gastadeira, mulher Aham. compulsiva. Eu acho que é só um cargo inicial, porque na verdade eu acho que eu vejo até a mulher até mais organizada, né? Ó, Talvez é só uma exposição, mas eu vejo a mulher até mais organizada. Enfim, o que que a gente tem que começar a aprender? Primeiro, Adriana, é o seguinte: a gente tem que ter uma percepção de que a nossa vida ela tem que custar, no máximo, 60% do que você ganha. Se eu tenho um salário de R$ 10.000, um exemplo, a minha vida, o que que eu falo a minha vida? É a casa, é a sobrevivência, né? Casa, comida e roupa lavada. Tem que custar só R$ 6.000. Se eu ultrapassar desse valor, eu estou vivendo uma vida que não é minha. Estou vivendo a vida de um vizinho, de alguém assim, estou vivendo uma vida que não é minha. Então a gente tem que começar a fazer esse equilíbrio. Esse valor que sobra, esses 40% que sobra, você tem que começar a dividir entre luxo e investimento. Aí é simples, quanto mais você luxa, menos você investe. Quanto mais você verdade. investe, menos você luxa. Aí você tem que saber equilibrar ali na tua vibe de idade, se você quer luxar mais ou quer investir mais. Mas a grande questão é estruturar dentro desses 60%. Aí, eu tenho algumas dicas boas para isso, que Então vamos lá, é, queremos tem, dicas. tem pessoas que elas são extremamente organizadas e controladas em relação a isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aplicativo, vou até divulgar ele de graça aqui, ó. Eita, Chama Organize. Organize com dois Es, né? Organize com dois organize Es. com dois Es. Com dois Es. Esse aplicativo, tudo que eu gasto, eu lanço. Tudo que eu gasto, eu lanço, assim, Mas tudo o quê? Cafezinho? tudo, 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 tudo. Uma tudo. balinha que você vai comprar um Trident. E aí, se você não fizer tudo, é melhor não fazer nada. Eu já dou logo essa dica para vocês Meu na marca Deus, dada. Se não vai tô fazer tudo, é chocada. melhor não fazer nada. Porque, Adriana, você tomar uma decisão com base numa informação errada é pior do que, do que você tomar cego, entendeu? Porque você está tomando com base numa verdade que é mentira. Então, É ou anota falso. tudo, ou não anota nada. O tal do mais ou menos, talvez, eu acho, Não entendeu? funciona. Agora, o teu tudo ele vem com o tempo. Eu te digo, entre 4 a 5 meses de você fazendo isso, você vira um hábito. Porque hoje, se tu me ver na rua pagando uma conta, você vai me ver na seguinte situação. Eu passo o cartão, aí você vai me ver pegando no celular e fazendo isso aqui. É lançando, já é automático.
já é automático. Virou um hábito É para um hábito, você. virou um hábito, né? Legal. E aí o que que acontece? Esse aplicativo eu consigo ver exatamente para onde vai o dinheiro, né? Se é para lanche, se é para roupa, se é para esporte, eu consigo perceber. E aí eu vou e sei onde cortar, eu sei onde equilibrar para manter esse 60%. Então o que que é ideal? É você conseguir estruturar a tua vida dentro desse valor. E aí o que sobra, aí eu não sou muito daquela política de você viver de forma tão cartesiana, tão rígida. Sim. Meu amigo, o que sobra, aí você estoura à vontade, sem aquela preocupação, viva, entendeu? Uhum. Viva o momento, porque a sua vida está estruturada, está garantida. E aí aquele extra ali, se você conseguir, você tira uma parte para guardar, para investir, e é aquela diferença de 30% que sobrou, aí sim, aí você viva tranquilamente, sem tanta pressão assim. Porque eu acho que o que deixa as coisas chatas é você querer regulamentar muito a vida, entendeu? Querer ser muito rígido com você mesmo, entendeu? Isso, Eu, é, eu isso que é ouvia o chato. muito isso, sabe, Marcela, Aham, assim, evita o cafezinho. E eu vou te confessar, para mim, uhum. assim, eu não sou uma pessoa de beber, eu não sou uma pessoa de balada, eu não. Mas eu gosto de tomar um café, eu gosto de sentar num bom café, eu gosto de conversar, Todo eu mundo gosto de ir no gosta, né? restaurante. Então, assim, eu não sei se eu estou certa, vou pedir a opinião do consultor aqui Uhum, financeiro. Eu fiz um propósito comigo de ficar 6 meses sem comprar algumas coisas que são recorrentes para mim, tipo roupa, acessórios, sapatos, uhum, bolsas, né? E aí, 6 meses sem comprar isso. Porque uhum, eu queria organizar essa parte da minha vida financeira. Eu falei assim, não, eu compro isso, mas eu não quero mais. Assim, uhum. eu quero poder comprar uma vez ou outra, eu não quero ter essa cultura. Então, eu coloquei 6 meses para não correr o risco. E foi muito bom. Foi excelente. Eu pude ver que eu não preciso viver assim. E eu procurei outros meios. Como eu não podia comprar, então eu permuta Aham, trabalho para não ter que comprar, porque se eu comprasse, eu quebrava o uhum. propósito. E você acha que isso é legal? Fazer esse tipo de propósito? Eu acho que você tem vários cenários. Você tem um cenário que você está com a corda no pescoço, Uhum. endividado, e você está não é nem no zero, você está no -2, -3. Para lá. É, para ali, naquele cenário, você tem que criar uma ruptura para poder organizar a tua vida. E aí vale a pena você chegar e dizer assim, eu não vou passar mais nada no cartão de crédito. Esses dias eu passei uma orientação para uma cliente minha, que ela estava numa situação de gastar desenfreadamente. Eu falei assim, fulano, é o seguinte, a partir de agora você não vai passar nada nem no débito, nem no crédito, nem no Pix. Você só vai pagar em dinheiro. Por quê? Porque eu quero que você sinta a dor de meter a mão no bolso. E você faz o teste, você vê como dói. É totalmente diferente você PAN crédito e PAN contar o dinheiro. Então eu quero que você sinta a dor de tirar a mão no bolso e Nossa. pagar. E aí você, nessa percepção, você vai vendo o teu dinheiro acabando, né? Sim, Você vai vendo o teu dinheiro acabando. Aí a outra dor de lá é você sacar e ver o dinheiro acabar. Então isso te ajuda muito. Então, se você está no menos alguma coisa, você tem que dar uma machadada em algumas coisas, né? Não comprar isso, não comprar aquilo, pagar no dinheiro, até você chegar no equilíbrio, no zero. Daqui para frente, aí o cenário já muda. Aí você não precisa mais fazer isso, né? Porque você já organizou. Aí você precisa fazer o quê? Você precisa deixar a tua vivência organizada e saber até onde você pode ir. Como eu acho chato demais, eu particularmente acho chato, esse controle tão ferrenho, eu boto aviso no celular. Então, o que que eu faço? Nesse aplicativo, eu configuro aviso. Então, eu configuro lá uma conta lá, lazer. Aí, quando eu passo essas coisas, um cafezinho, não sei o que, eu vou passando nessa conta. Quando ele estoura, ele avisa. Aí eu falei, tem esse opa, controle tenho, eu aí? tenho. Gente, organize com 2 E, não vou É, esquecer não, a gente vai colocar na descrição aqui desse podcast para que você comece. Vamos tentar, né, Marcelo? Eu acho que tem muita gente que fala assim, eu não consigo, mas ela nem tentou, e aí a pessoa já vai dizendo, não consigo, não vai conseguir mesmo não, meu amor. Porque a neurociência Aham. diz que tudo aquilo que se alimenta é o que cresce. Se repete para você que você não consegue, você não vai conseguir. Mas diga que você vai conseguir, tenta, começa. Posso te falar uma coisa? Dá certo. Olha, me ajudou muito fazer isso. Uhum. Dói no começo, porque eu sou da neurociência e toda compulsão é um vazio. Todo Exatamente. excesso é um vazio. Então, quando você falou da sua cliente, aí eu me lembrei bem. Tipo assim, comprar no cartão, comprar no crédito, comprar na nota, tudo isso é um vazio que você tem que olhar para dentro. O que está faltando dentro de mim para que eu pare de querer suprir com essa compulsão? Porque a maioria das pessoas elas não entendem que toda falta gera um excesso.
gera um excesso de compulsão por comida, por compra e por N coisas, por sexo. O vício, gente, ele vem, uma coisa bem interessante, Marcelo, falar aqui, é que o vício é o excesso de dopamina. Então, Uhum. você quer sentir prazer para esquecer dos teus problemas, você quer sentir prazer para você não lembrar que você tem responsabilidade, você quer sentir prazer para que você deixe para trás aquilo que você teria que resolver de alguma Aí às forma. vezes você sente de uma forma errada, né? E sente de uma forma errada. Então, se você está buscando muito uma coisa, tem algo errado. Vamos procurar ajuda. Às vezes, eu tenho muitos clientes, sabe, Marcelo, de consultoria que eu mando para terapia. Falei, ó, Uhum. vem cá, vamos conversar aqui. Você está precisando de um acompanhamento, que não é mais comigo, né? Precisa de um profissional de terapeuta para te ajudar a entender esses buracos aí da sua vida e alinhar os teus caminhos para que você venha empreender. Você lembra do tal do eu mereço? Sim, Do eu mereço? Acontece muito isso. A pessoa tem que equilibrar o fixo dela nos 60%. sim, Aí nesse fixo dela tem a parcela de um telefone extremamente caro, tem um personal extremamente caro, tem diversas coisas extremamente caras nesse fixo dela. E aí é o tal do eu mereço. É o tal do eu mereço. Então faz o seguinte, analisa os teus eu mereço para ver se de fato você pode ah, agora você falou. merecer. Entendeu? Então, para ser de fato, você pode. Eu sou um cara viciado em atividade física, mas eu sei até onde eu posso ir No custo desse. no custo dessa atividade física, em que está dentro, algumas coisas estão dentro desse fixo. Algumas coisas estão dentro desse fixo. Então, assim, você tem que analisar muito o tal do eu mereço com eu posso. Então, eu vou fazer uma academia, pago, pelo amor de Deus, não estou dizendo para você não ter personal nem nada, até Não, porque eu tenho, sim. acho que todo mundo tem que ter, mas só estou dando um exemplo. Então você está estourada, né, financeiramente falando. Então vamos ver o que que você merece que você não pode. Às vezes você tem um telefone aqui que você merece, mas não pode ele agora. Então vamos ver o que que a gente vai fazer. Às vezes eu tenho aqui uma academia X, um personal que você merece, mas você não pode. Então vamos deixar isso para um outro momento. Então, Sim. essa análise do eu mereço com o eu posso que a gente tem que fazer. Essa avaliação ela é extremamente individual. A Individual. gente pode botar na folhinha? Bota Tipo na assim, bota folhinha e avalia. e bota a lista no meio, coloca assim, eu mereço, eu posso. Aí no final você faz a soma. Exatamente. E eu vou te dar outra dica crucial, Ótimo. que é, essa avaliação ela nunca é sozinha. Não? Ela tem que ser com o seu esposo, né, com seu marido, com seus filhos, ela tem que ser em comum. Porque senão fica muito fácil eu chegar, por exemplo, e dizer assim, Luísa, tu não pode essa escola. Aí ela pode olhar para mim e dizer assim, pai, você não pode essa bicicleta. Aí eu falo, na bicicleta eu posso. Entendeu? Então, assim, tem que ser um negócio em comum acordo. Se você está na sua sociedade, né, no teu ciclo, esse ciclo tem que participar da sua gestão, né? E eu citei a Luísa porque ela tem 7 anos, mas ela tem que ser envolvida. Então, assim, meu amigo, se você é casado, a sua esposa ela tem que estar envolvida nesse processo de gestão financeira. Os seus filhos, eles têm que estar envolvidos nesse processo de gestão financeira. Agora, se você é solteiro e por aí vai, aí é uma decisão sua. Agora, não adianta querer organizar a sua vida se você não organizar a vida da sua casa. Tem que ser um negócio em comum acordo, senão não vai dar certo. Senão você vai Sim. começar a estabelecer limites para o outro. E o outro tem que estar de acordo com aqueles limites, e vice-versa. E isso é bíblico, né? Diz que Uhum, casa dividida ela não prospera. uhum, Isso é bíblico. O que que é casa dividida? Ah, o meu dinheiro é meu, o teu dinheiro é teu. uhum. Não, mas eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, né? Mas eu trabalho muito, eu mereço Uhum, isso mais do que o outro. E não é assim. Não é exatamente. sobre quem ganha mais, é sobre uma instituição, que a família é uma instituição, Uhum, e que lá nessa instituição tem de tudo: tem financeiro, tem organizacional, tem o espiritual, tem o emocional, tudo se agrega ali, começa ali. Igual você está fazendo com a Luísa, qual é a primeira escola financeira da Luísa? Está sendo em casa. casa. E por aí vai. Então, a nossa família ela é a nossa base. E a gente tem que ter isso. E eu vejo que muitas mulheres hoje, Marcelo, não vão me cancelar, não, tá, mulherada? Porque eu sou mulher também. Aham. A gente avançou bastante, né? A gente cresceu muito, se desenvolveu muito, a gente criou oportunidades de trabalho e também oportunidade de ganhar mais. E talvez por isso a gente fala assim: ah, mas eu não tenho que dar satisfação do meu dinheiro. Mas eu não preciso prestar conta do meu dinheiro. Não, não é que você precise, é que é bom.
né? É que é bom você ter isso. Às vezes você ganha muito dinheiro e você não consegue investir, você não consegue multiplicar e vai chegar uma hora que a fonte seca. Existe muito isso, né, Marcelo? Uhum, Pessoas que estão ganhando muito dinheiro e de uma hora para outra a fonte uhum. secou. Tem uma frasezinha que ela é clichê, mas ela é Sim, verdadeira. A questão não é quanto você ganha, é como você gasta. Isso é muito real. E segundo, em relação a relacionamento, a gente está. O financeiro, ele não é uma submissão, nem do homem para a mulher, nem da mulher para o homem. Ele tem que ser uma partilha. Então, eu dou até um conselho para quem está namorando. Se você não tiver intimidade de conversa com o teu namorado ou namorada, talvez aquele relacionamento ele não vai ser tão frutífero assim. Então tem que ter essa intimidade de conversa. E eu não estou falando de o homem pouco que a mulher vai gastar ou a mulher pouco que o homem vai gastar. Mas você tem que ter uma intimidade, porque senão como é que você vai ter uma vida de alcance de objetivos no futuro? é Entendeu? Então tem verdade. que ter essa intimidade de conversa. Faz total diferença quando você tem essa conversa ainda no namoro. Porque senão cria ali uma responsabilidade, onde às vezes a mulher olha para o homem como a responsabilidade dele de manter, e o homem, às vezes, olha para a mulher como a fonte dele de gastar, digamos assim. Isso está completamente errado dos dois lados, Sim, né? Até porque eu acho que num relacionamento tem que ser enxergado assim. Os dois têm que colocar, cada um na sua, de acordo com o seu conhecimento e entrega de resultados, e os dois têm que saber para onde está saindo. é verdade. Eu enxergo muito assim, porque da mesma forma que é homem e mulher, casamento, da mesma forma é dentro da empresa. Você tem uma ideia, Adriano? É, é perceptível o resultado de quando eu tenho uma empresa onde o dono ele esconde todos os números e onde tem uma empresa onde esses números são mais aparentes para a equipe. Porque às vezes o funcionário ele olha e olha assim, pô, esse cara está faturando 150 mil reais. Esse cara tá rico, tá só me explorando, tá isso ou aquilo. Não sabendo ele que às vezes daqueles 150 mil ele está ganhando 10, 15 mil e nem está recebendo esse dinheiro, porque está ou no estoque ou está no contas a pagar. E quando o empresário ele vai e mostra para o funcionário isso, o funcionário, eu tenho que organizar mais aqui junto com ele, porque senão não tá ruim, Vai tá bom fechar, só para mim. vai ficar ruim para todo mundo Exatamente. Então, depois, né? essa partilha de informação é legal tanto dentro da empresa e para mim é obrigatório dentro de um Da relacionamento. casa, né? Aham. E você acredita que uma vez eu dava uma consultoria para uma empresa e aí a gente foi falar sobre metas. Uhum. E eles tinham uma meta lá, e eu falei assim, mas como é que vocês avaliam essa meta? Vocês colocam para a empresa quanto que vocês estão ganhando, quanto vocês querem crescer? Não, a gente não pode falar quanto que a gente ganha. Uhum. Eu falei, como é que a pessoa vai saber que ela está batendo meta, que ela está aumentando o faturamento da empresa? Não, não tem que saber. Só a gente precisa saber. Aí eu falei, nossa, não, porque a empresa tal é assim. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Então, olha a mentalidade da pessoa. Se ele já tem esse tipo de comportamento, automaticamente a equipe vai ficar à deriva, Uhum. né? Porque ela não sabe quanto que tá e quanto que vai ter. E aí fica na cabeça, como você disse, aquela crença, olha, tá ficando rico às minhas custas, tô trabalhando para ele. Aham. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta sobre os potes. Uhum. Eu vejo muito sobre isso, que são os potes que você tem que ter na sua vida financeira, né? Uhum. Aí tem ali 10% da educação, tem ali 10% para o lazer, tem ali 10% para a questão de investimento, tem ali 10% da reserva de urgência. E esses potes, você acha que funciona? Funciona. Funciona? Funciona. Funciona. Às vezes você não precisa dividir em tantas escalas assim, mas essas Então, fala para nós organizações das funcionam. principais. Se a gente quiser começar hoje, Marcelo, Uhum. a organizar nossas finanças, por onde a gente começaria e como a gente começaria? Vamos imaginar que você está no zero, Tá, né? Que você não está endividada, você tá no zero. tô empatada. Tá empatada, tá empatada. A primeira coisa é, os 10% de investimento, ele é crucial. E quando a gente fala em investimento, ele é investimento em reserva de emergência, né? Ele é Uhum. crucial. Mas ele só funciona da seguinte forma: bateu tua renda, tu tira logo ele. Porque se você imaginar assim, quando sobrar eu guardo, Não sobra. não sobra. E aí parece que tem alguma coisinha no universo que ele vai lá e diz assim: olha, tá sobrando, deixa eu arrumar um imprevisto aqui para ele. Então, assim, bateu, você guarda os 10%, né? Tanto para você investir,
como para alguma emergência que pode acontecer com qualquer um. Aí sobrou os 90, né? Uhum. Sobrou os 90. Aí você tem que fazer essa sua avaliação de vida. Essa sua avaliação de vida de casa, comida, roupa, funcionário, Gasolina. que é os 60%, que é os 60%, tá? Então aí já pega a grande maioria. Nessa aqui você vai fazer uma avaliação, que é do 5, 10%, você vai fazer uma avaliação disso, que é para você saber para onde está indo mais esse dinheiro. Porque às vezes você tem alguma coisa dentro dessa estrutura que você está gastando mais do que deveria. E olha, Adriana, eu vou te dizer, quando você começa a fazer essa avaliação, você começa a perceber, às vezes, estouros de gastos sem necessidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu anoto, eu te falei que anoto tudo. Aí esses dias não, desculpa, isso já tem uns quase 2 anos. Aí eu fui olhar a conta veículos, né, que eu tenho, conta carros. Aí eu fui olhar lá, estacionamento. Antes de Zona Azul, estacionamento. Aí eu estava gastando 40, 50 reais por mês de estacionamento. Sabe o que que é isso? Flanelinha. Toda hora, pá, pá. 2,5, dois É, cinco. aí se você vê, você está gastando aí 600 reais por mês de flanelinha. É justificável isso? Falei, não, peraí, agora eu vou deixar um monte de moedinha trocada aqui de 10, 5 centavos para poder reduzir, porque eu tava só de R$ 2, R$ 2. Aí eu vou reduzir. Aí comecei a reduzir isso para 12, 13 reais, 15 reais por mês. Outra coisa que eu tava olhando na minha rotina. Eu tô o dia inteiro na rua. Aí esse horário, umas 11 horas, dá uma fomezinha, quando dá umas 4 e pouco da tarde, fome. Vai lanchar hoje na rua. Quanto é que você gasta para lanchar? É 40, Hum, 30 reais que você gasta para lanchar. Se for um cafezinho, exatamente. então. Aí você pega, vamos arredondar bem aqui, 50 reais por dia, vezes 20 dias na rua, é R$ 1.000 por mês, entendeu? É verdade. Aí agora eu fui e Ai, comprei. meu Deus, meus cafés. É, aí, aí eu fui comprando uma lancheira, aí eu saio de casa, fruta dentro, que já está no combo da alimentação, e passo na rua. Hoje meu lanche é R$ 300 em média por mês. Então, assim, Pois é. por isso que você tem que fazer essa avaliação. Você não precisa ser tão cartesiano em dizer assim, eu vou gastar 1% com isso, 2% com aquilo, mas no bolo tem que dar 60, entendeu? Que faz a chuva, faz o sol, O bolo tem que 60. dar 60. Até porque que eu falo que não é legal, não precisa se fazer isso. É, é, tem gente que topa colocar o filho na escola pública. Sim. Então, para ele, ele topa aquilo ali. Ou ele topa não ter um plano de saúde. Tem outro que diz, não, meu filho vai estudar na melhor escola. E o plano de saúde, nem que eu coma todo dia bofe com piqui em casa. Mas isso aqui é crucial. Então, esses percentuais não dá para ser tão cartesiano assim, porque ele mexe com como você enxergar a vida. Entendeu? Com o teu emocional, né? O que valor tem Exatamente. para você um filho numa escola boa, ou que valor tem você ter Uhum. uma alimentação melhor para o seu filho, né? Aham, que é exatamente. Isso aí, eu não tem como questionar isso de alguém, dizer assim, não, pô, tira teu menino dessa escola pública aqui e coloca nessa escola particular, porque a minha estuda aqui, porque não sei o quê. Não vou questionar. O que eu vou questionar é, isso aqui tem que dar 60. Isso aqui tem que dar 60. Então, fechou. 60 é isso, é uma avaliação pessoal, mas você não pode ultrapassar Então vamos lá, meninas. 60% é o que você pode gastar. a tua vida, a tua estrutura. Tua estrutura. Ó, conta fixa, carro, Ó, tudo, tudo, tudo. deixa eu dizer, roupa, parcela de celular, parcela de carro, não entra nesses 60, viu? Não entra. É sobrevivência. Tu precisa de roupa chique para sobreviver? Não. Tu precisa de um iPhone 17 para sobreviver? Não. Tu precisa de um carro chique assim para sobreviver? Não. Então isso não entra. O que entra é casa, comida, roupa lavada, aí educação e saúde. É isso que entra. Então, nada de, ai, meu cartão de crédito, pã para cá. Não, cartão de crédito. Ai, meu Deus. É, mas é muita coisa, é 60%. Sim, eu sei, mas eu estou aqui analisando. Ai, Aí, ó, meu Deus. 10% você guarda, né? Aham. Aí outra dica, você não é todo mundo que consegue começar com 10%. 10% é quando você tem uma boa maturidade, uma boa gestão, uma boa maturidade financeira. Então, mas começa com 1%, com 2%, com 4%, com 5%, aí você vai. E onde que eu posso investir isso? Por exemplo, eu quero investir. Onde que eu posso investir que eu consiga colocar lá dentro e que é fácil, prático e depois eu posso ter um retorno? Qualquer banco hoje, seja ele digital, seja ele físico, ele tem algumas linhas de investimento.
E aí eu já digo logo para ti, esse dinheiro de investir não é o dinheiro que você vai ficar rica ali Não, inicialmente com ele, porque ele vai te dar um retorno de 1%, 1,2, alguma coisa assim. Então, qualquer caixinha de algum banco digital, vai colocando lá dentro. Agora, a dica é, esquece desse dinheiro. Esquece desse se tiver dinheiro. uma urgência, se vira. Se tiver uma agência civil. Tem até a situação engraçada lá em casa. Chegou o dia de pagar o cartão de crédito, eu cheguei minha esposa e disse, ó, o cartão deu tanto. Aí ela ficou enrolando, enrolando no dia lá de correria de trabalho. Aí no final do dia ela falou assim: eu tô agoniada, pega da caixinha lá e bota e paga e depois eu reponho. Falei, negativo. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Aí Eita, não pagou o cartão. juros. É, quase R$ 600 no mês seguinte de juros. Falei, ó, tá aqui, ó. Tem certas dores que a gente tem que sentir, entendeu? Porque assim, você esquece. Porque senão, Adriano, até um show vira urgência para você pegar o dinheiro. Uma coisa que eu aprendi também, Marcelo, como especialista em neurociência, é que tudo aquilo que você vai fazer, que você quer, que você determina, você tem que escrever. Uhum, Então, eu comecei a colocar, ó, eu tenho que ter essas contas aqui em dias, contas em dias. Aí, todo mês eu coloco lá, setembro, o que que eu vou pagar, que são as uhum. fixas, tal, tal, tal. Aí já tá fácil para ti. Some e vê se dá 60%. Olha, eu já estou fazendo, agora vou ter que somar. É, só somar. Só que a gente também, como consultor independente, a Uhum. gente também não tem renda fixa, Sim. né? É variável a nossa Mas tu renda. tem uma média. Mas tu tem Ele uma está média. querendo fechar aqui Não comigo, tem, não, é gente. porque não tem opção. Tu tem uma média, nem que seja anual. Tem uma média. Tem uma média, Aí dentro sim. dessa média, tu coloca. Entendeu? Tu coloca. Ó, eu passei uma situação há um ano e pouco atrás. Hum, Minha filha teve uma pneumonia, foi para UTI, passou quase 60 dias internada. meu Deus. Nessa história, a Joelma passou quase 3 meses sem trabalhar, né? No consultório e tudo. O que aconteceu com o faturamento? Caiu. Não só caiu, teve meses que foi zero. Teve meses que foi zero. Se eu não tivesse uma caixinha, mesmo com. E detalhe, mesmo com o plano de saúde era assim: chegava lá, só o plano vai demorar a autorizar. Você sabe, a sua filha, a vida dela, não sei o quê, tá aqui tantos mil. Lá vai, PAN e pagar. Se eu não tivesse um fundo de reserva. Então, se a gente colocar, mas eu tenho minha renda é variável, mas isso aí eu estou dando desculpas porque eu preciso fazer. Então, o que tu precisa fazer é equilibra e faz um fundo de reserva, porque esse fundo de reserva ele pode ser utilizado para realizar um sonho seu, mas infelizmente ele também pode ser necessário para uma emergência, Uma coisa para entendeu? você Que mexer, todo né? mundo pode passar, né? Eu tive um gasto, só para você ter ideia, ele é mais ou menos uns 3 meses de renda, foi o gasto desses 2 meses e pouco. Por quê? Eu tive despesas com medicamentos absurdas, tive despesas com 3 cirurgias que ela teve que fazer, tive despesa do consultório da Joelma fechado quase 3 meses, Quer dizer, mesmo com tipo plano de assim, saúde. essa emergência é para esses casos. Não é para esses casos, mas se precisar, tem lá o dinheiro. O que você guarda é para investir, mas se tiver a necessidade de uma situação dessa. Porque, Adriane, mas enxerga o seguinte, a gente não tem como sair da realidade do brasileiro que ninguém ganha milhões por mês. Sim. Então, seria ideal se eu conseguisse manter os 60%, com esses 30% eu conseguisse viver maravilhosamente bem e ainda conseguisse guardar fundo de emergência, fundo de investimento. Não é essa a nossa realidade, entendeu? Não é essa a nossa realidade. Então, é melhor que você estabeleça aqui, que você viva de uma maneira saudável com esse que sobra e você chegue no nível para tentar guardar 10 e que esses 10 seja para essas situações de realização de sonhos, mas se for necessário, até para uma situação de doença, alguma coisa, infelizmente, assim, alguma coisa ruim. Essa é a realidade do brasileiro. A gente tem uma cultura, a gente não que está repreendida, a gente está mudando isso, é imediatismo, né? Então, a dopamina. Uhum. A famosa dopamina que a gente quer tá ali, vou aqui, ganhei um dinheiro, vou ali para um show, vou ali para uma viagem que eu não estava programada, eu vou ali comprar aquela roupa, aquele carro. Tem pessoas que acham que quando você está bem financeiramente é quando você está com carro zero, quando você está com celular zero. Eu tive uma fatalidade. Eu passei 8 anos com o celular, quando eu fui trocar ele, eu troquei por um bom, porque eu sempre uso um aparelho muito tempo, e eu fui assaltada. E aí, pagando um,
tive que me endividar no Dois aparelhos. 2 aparelhos. Aí, o que Ah, que eu fiz? Desci o nível do outro. Eu falei: "Não vou uhum. comprar na mesma proporção, vou comprar um que me atenda, mas um preço mais baixo". E tá tudo bem, porque me serve. O meu carro não é um carro do ano, mas é um carro que me leva onde eu quero, com a mecânica barata, com economia de gasolina. Então, essa mentalidade é que muitas pessoas não têm, e por isso que eu vejo que tem muita gente endividada. Para você, agora, é Uhum. melhor eu investir na minha casa própria, na prestação de uma casa própria, ou investir num carro? Isso é uma resposta muito pessoal. Sim. É uma resposta muito pessoal, porque até a gente, como prestador de serviço, você sabe que se você não tiver uma imagem, o teu faturamento cai também. Isso, infelizmente, isso é fato, né? Eu tô Uhum. sendo bem realista aqui com vocês. Como é que o Marcelo é um consultor, é um consultor de resultados? Como é que ele quer trazer lucratividade para mim se ele não tem um carro bom para andar? É uma correlação fácil do que o pessoal faz. Então, assim, a gente tem que avaliar o que é válido para a gente naquele momento. Tem situações que às vezes é melhor o cara ter uma exposição melhor para ele garantir um faturamento, e depois ele vai e estrutura a vida dele nos bastidores, né? Isso é um cenário. O outro cenário eu não preciso disso aqui tudo, isso aqui é ego. Então, investe aqui na tua qualidade de vida. Então, espero que quem esteja nos assistindo esteja entendendo esse meu posicionamento, porque Sim. essas decisões financeiras não é 2 mais 2 igual a 4. É, beleza, tem o 2 mais 2 igual a 4, mas eu tenho que avaliar muito o meu cenário, Eu diria mais que, tipo assim, depende do profissional que você é, né? o que O que, você faz o para que ganhar você faz dinheiro. para ganhar dinheiro vai determinar muito mais essas escolhas. Porque Uhum, antigamente a gente cresceu ouvindo isso. Eu venho de uma família muito humilde. uhum. Meu pai teve 24 filhos. Meu pai é uma bênção, gente. Já foi, tá no céu já. E eu fui a primeira filha a ter um curso superior. Uhum, Então, a realidade da minha família era muita dificuldade. Então, 24 filhos, mas eu, rápido, do tacho, fui ter um curso superior. E uhum. aí, depois, fui especializar, fui para mestrado, tal, beleza. E a nossa mentalidade era que a gente tinha que fazer só até o segundo grau, que a gente tinha que trabalhar e comprar uma casa. Uhum. Essa era a mentalidade da minha família. Essa era a definição de sucesso, né? Nossa, se eu chegasse no segundo grau, se eu conseguisse comprar uma casa, pronto, eu estava rica, eu era uma pessoa bem-sucedida. Só que a gente quebra paradigmas, a gente não pode. Então, esses paradigmas foram lançados na minha mente, graças a Deus eu consegui superar. E a gente tem que ver que isso, às vezes, é o que está na mente de muitas pessoas. Quando a gente ouve assim, olha, no seu caso, você é o consultor, se você tivesse que investir num carro ou comprar uma casa, o carro ia te levar aonde você ia ganhar o dinheiro para depois você comprar a casa. Exatamente. Né? Então, Exatamente. é essa a diferença que a gente está colocando aqui. Depende do tipo de trabalho que você exerce que vai impactar. Seria mais impactante você ter uma casa ou você ter um É. carro que te direcione? Isso não é uma regra, é uma situação pontual. Sim. É uma situação pontual. O que não pode, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Que a gente vê a questão do celular, né? Então a Uhum. gente compra o celular como um símbolo de status. Símbolo de status. Imagina o seguinte: eu ganho R$ 2.500 por mês, que é uma renda média do mercado, 2.000 Uhum. a R$ 3.000 por mês. Aí o cara vai e compra um iPhone 17 de R$ 10.000. De R$ 10.000. Ou seja, ele comprometeu 3 meses de salário dele. O ano tem 12 meses. Ele pegou 3 meses da vida dele para um celular, se ele fosse pagar à vista. Aí para ele conseguir pagar, ele vai e divide em 10 ou em 12, né? Parcelas de R$ 900 ou 800 e pouco. Ou seja, ele pegou ali, fazendo uma conta rápida aqui, um terço do salário dele por mês e fez aquilo dali. É o tal do eu mereço, mas não é o eu posso. Posso. O eu posso. Quem que não quer ter? Todo mundo quer, Sim. mas você pode, entendeu? Então, assim, eu acho que a decisão do gastar, ela tem que ser sempre estratégica entre de fato eu preciso, isso vai fazer diferença para o meu resultado, isso é só um luxo que eu quero ter, e eu sou muito fã do luxo, mas Pode. quando você pode. Se não pode, segura e deixa para um determinado momento. E a gente está falando também muito de gastar, de gasto, gasto, gasto. Mas uma coisa que é clara é o seguinte: quanto mais você ganha, mais você pode. Então, você tem que mirar teu canhão para os dois lados. Um é para ganhar e o outro é para saber onde gastar. Porque quanto mais você ganha,
Mas você gasta. maior vai ter os seus 60, maior vai ser os teus 30, mais vai ser a tua economia. Então tem que pensar nas duas situações. Ou talvez buscar novas alternativas de ganho. Às vezes você tem todos os ovos num pote só, numa cesta só, e não é o ideal, né? Porque uma hora essa cesta pode vazar esses ovos, eles podem quebrar. Então você tem outra fonte de renda. Às vezes você é uma pessoa que trabalha no CLT, mas vende algo. Você hoje o e-commerce ele é real. Você não Sim, precisa fazer muita coisa para você vender exatamente. lá. E a gente precisa abrir a nossa mente, essa mentalidade que eu só posso ganhar desse lugar aqui, não existe mais. É você buscar novos meios, novas fontes de renda, porque a gente sabe que um salário mínimo não dá para viver. Marcela, acabou no nosso Que pena. tempo! A conversa estava boa, não estava tão boa. Não, é uma aula, né? Ah, Tivemos uma aula, dois ah, professores, é. consultores. Mas olha, quero te agradecer Uhum, demais a sua participação aqui. Você sabe que eu admiro demais o seu trabalho. Para mim, Imperatriz, hoje, consultor financeiro é você. Tá? E obrigado. sempre que alguém pede, não, eu conheço o Marcelo, Uhum, eu te indico o Marcelo. Por quê? Porque eu conheço seu trabalho, sei quem é você e eu sei que você traz resultados, né? E eu queria que você deixasse um último recado para nós aqui da Elegância da Alma, para essas mulheres ou para homens também que vão nos assistir. Nosso canal é super novo, mas é um canal que tem propósito. A gente quer ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a fazerem as coisas da maneira certa e não fazer pelo impulso ou por uma dopamina fácil, né? Mas conquistando realmente, sentindo valor nisso. uhum. Não vai ser uma frase, mas vai ser Tá, um pensamento, que acho que você tem que aprender a viver cada fase que você está. Se você está numa fase ruim, viva aquela fase, viva em que sentido? Trace o caminho até sair dela. Então, viva cada fase com consciência, porque não adianta às vezes você estar numa fase boa, não saber viver aquela fase, porque vai vir uma tempestade depois. Então, viva cada fase com consciência. Se eu tiver ruim, vou me estruturar para sair dela. Se for uma fase boa, eu vou me organizar para, além de manter, começar a crescer. Então, saiba viver cada fase. E para a gente poder sempre traçar esse caminho de crescimento, não tem coisa melhor do que você ter metas bem definidas, né? De sim. onde você quer chegar, qual a renda, quais os bens que você quer ter, para onde você quer viajar, né? O que você de fato quer conquistar, para você saber até que ponto o sacrifício vale a pena. Certo. Então, esse foi mais uma Elegância da Alma, mulher de dentro para fora. Eu sou Adriana Queiroz, estou todas as terças aqui com você com convidados mais que especiais. Mas se você quiser aprofundar essa conversa, eu quero te fazer um convite especial. Venha fazer parte da minha comunidade Elegância da Alma, onde a gente faz um acompanhamento durante 3 meses com você sobre todas essas áreas da sua vida, seja ela emocional, espiritual, organizacional e pessoal, para que você possa se desenvolver, crescer e ter os seus resultados aí. Então, te espero no próximo episódio. E se você quiser entrar na nossa comunidade, vou deixar na descrição desse episódio. Muito obrigado e eu te espero no próximo episódio.